Muito bom dia! Bom dia, lindinhos e lindinhas. Como é que vocês estão? Nesta sexta-feira pela manhã. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma sexta. Nossa segunda aula dessa série que nós estamos fazendo, chamada Paixão pelo Noivo, onde o nosso objetivo aqui é crescer em amor por Jesus e estudar o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. E eu queria convidar você para onde você estiver, baixar sua cabeça aí nessa manhã de sexta-feira, fechar seus olhos e junto comigo pedir ao Espírito Santo que nos conduza, tá bom? Pai, bom dia, é tão bom nessa manhã mais uma vez poder erguer minha voz junto com os meus irmãos, cada um na sua casa, cada um aí no seu cantinho, no seu trabalho, mas juntos como corpo de Cristo, Pai, nós invocamos a sua presença, Jesus. Nós agora comparecemos diante do trono da graça. Pelo véu que é o seu corpo, Jesus, que foi rasgado, nós podemos entrar com confiança nessa manhã diante do Senhor. E o Senhor nos recebe, e o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor derrama misericórdia e graça sobre graça na nossa vida nessa manhã. Como nós chamamos Jesus? Como nós chamamos Jesus? Como nós honramos o seu sacrifício? Cobre-nos mais uma vez nessa manhã com o seu sangue bendito. Limpa-nos e lava-nos, Senhor, de tudo que não te agrada, Senhor. E nessa manhã eu te peço em especial, envia o seu Espírito Santo, Senhor, para enquanto nós estudamos, enquanto nós lemos, enquanto nós conversamos sobre esse cântico que você escreveu, Espírito Santo, que enquanto a gente pensa sobre ele, fala sobre ele, você libere poder sobrenatural e cative os nossos corações para a beleza de Jesus. Abre os nossos olhos para ficar fascinados e apaixonados pelo noivo. Transforma o nosso coração e nos faz amar o Senhor melhor. Nós queremos chamar de todo o nosso coração, Deus, com toda a nossa força, entendimento, com o nosso ser. Nós não queremos chamar 10%, 80%, 99%. Nós queremos te chamar como você merece. Ensina-nos, enquanto a gente caminha nessa jornada nesse livro. Nos deixa mais apaixonados pelo Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega então Bíblia, caneta e caderno. Quero ver todo mundo aí, Bíblia, caneta e caderno. E tem uma coisa que eu vou falar todas as manhãs quando nós começarmos aqui. Quem já estava aqui semana passada já sabe. Esse estudo que nós estamos fazendo não é meu, ok? Não é meu no sentido de não fui eu que produzi ele a primeira instância. Ele é um estudo do IHOP. Esse estudo foi dado pelo Mike Bickle há muitos anos atrás. Mas eu conversei com ele pessoalmente, né? E ele me autorizou a fazer essas lives com o material dele. Acaba que a gente vai estudando, vai absorvendo, se torna meio que nosso. Mas é dele, tá? E eu quero dar aí o crédito e a honra da autoria ao Mike. Beleza? Então pega aí sua Bíblia, deixa ela aberta em Cântico dos Cânticos. E na primeira aula, galera, a gente falou um pouquinho sobre um ponto de vista, um panorama geral do livro, né? Quem escreveu, que época escreveu, quem são os personagens da história, tudo isso você lembra muito bem que foi falado na primeira aula, né? Mas nessa segunda aula a gente quer olhar para esse momento para tentar encontrar no maior cântico profético da Escritura, nós queremos encontrar o noivo Jesus, tá? Então nessa aula 2 aqui nós vamos continuar dando uma visão um pouquinho mais geral, mais técnica do livro, tá? E na terceira aula a gente vai mergulhar no livro em si. Então, na sessão 2 hoje a gente quer colocar alguns fundamentos para que você, para que eu, para que nós possamos entender o que está acontecendo nesse livro. E a gente não tem pressa, lembra que eu falei semana passada? A gente não tem pressa de terminar isso aqui. Então não é uma coisa que nós vamos fazer em 4 semanas, em 8 semanas. É um estudo longo, porque a nossa ideia é ruminar, é digerir, é internalizar a linguagem do livro, tornar esse livro nosso livro de oração, é conhecer o Senhor, crescer em amor. Então assim, sem pressa, beleza? Então hoje nós vamos continuar aí a primeira aula, hoje é a segunda, num panorama meio que geral, assim, dando alguns fundamentos importantes. E na terceira, na sexta que vem, a gente mergulha de vez, então, em versículo a versículo do livro. Fechou? Dito isso, eu quero falar para vocês, então,
dessa canção, do Cântico dos Cânticos. E a primeira coisa que eu quero falar, se você estiver anotando, você faz muito bem, é da proeminência da canção. É isso mesmo, proeminência da canção. Então, o livro chama Cântico dos Cânticos. Você tem aí na sua Bíblia, né? Por quê? Porque ele é a maior canção profética da Bíblia. Salomão, o cara que escreveu, ele era um compositor profético muito talentoso. A escritura registra mais de 1000 canções em que Salomão foi autor dessas canções. Então, esse Cântico dos Cânticos, ele recebe essa proeminência, recebe esse destaque como a maior canção da história da redenção, por causa de um fato, porque o Espírito Santo colocou esse livro na Bíblia com esse nome, Cântico dos Cânticos. Em algumas outras traduções ou em algumas outras versões você vai encontrar também como o Cântico de Todos os Cânticos. Olha, o Cântico de Todos os Cânticos. E o Espírito Santo inspirou para chamar essa canção assim, de modo superlativo, de modo proeminente, tá? O Espírito Santo foi quem deu o nome a essa carta, a esse livro. Carta não, que não é uma carta, é esse livro. O Espírito Santo deu a mais alta honra ao Cântico dos Cânticos, ao cântico que Salomão escreveu. E é interessante pensar, né, nesse nome Cântico dos Cânticos, porque Jesus, ele é chamado de Rei dos Reis. Então quer dizer, entre muitos reis tem um rei superior, que é Jesus. Ele vai ser conhecido como Senhor dos Senhores. Então, entre muitos senhores, tem um que é proeminente, que ele é mais elevado, que ele é mais importante, que é o Senhor Jesus. Se você olhar para a figura do templo ou do tabernáculo, você sabe que haviam algumas repartições ali no templo ou no tabernáculo. Tinha o pátio externo, tinha o lugar santo, mas tinha também o Santo dos Santos, dizendo que ali existia uma proeminência. Então, percebe que Cântico dos Cânticos, ou o Cântico de Todos os Cânticos, é definido de uma forma superlativa, foi inspirado pelo Espírito para que seja assim, para que seja algo proeminente, tá? E eu quero mais uma vez reforçar isso que eu falei na semana passada. O Espírito Santo está despertando na Terra, agora mesmo, nesse momento, um interesse global nesta canção. Esse livro de amor, essa canção de amor de 8 capítulos, está sendo soprada agora mesmo pelo Espírito Santo na Terra. E isso é inquestionável, gente. O próprio Mike, ele estuda, né? Ele se debruça sobre Cântico dos Cânticos aí pelo menos 30 anos de ministério. E ele tem observado o aumento do interesse da igreja, particularmente nesses últimos 20 anos, pelo livro. Mas se você é um bom observador, se você é crente como eu há algum tempo, você deve ter notado que nos seminários estão falando sobre o livro, que as canções que citam trechos ou as canções que pegam os símbolos do Cântico dos Cânticos e são cantadas hoje na igreja, o número delas aumentou muito, muito, muito. Então Deus claramente está soprando essa canção por todo o corpo de Cristo. A noiva está ganhando uma linguagem de adoração através dessa canção. É a linguagem nupcial, tá? O Espírito Santo está conduzindo pessoas, velhos, jovens, crianças, homens, mulheres, a anunciar essa mensagem, a cantar, a escrever, a orar sobre o Cântico dos Cânticos. E essa canção de Salomão está então experimentando um aumento da atenção no corpo de Cristo. E antes do retorno do Messias, eu creio que isso vai aumentar ainda mais, porque é o aspecto do corpo de Cristo, o aspecto da noiva, que vai ser exaltado nos últimos dias. Então, para a gente entrar hoje no nosso assunto aqui, eu queria falar sobre algumas marcas existentes no livro de Cântico dos Cânticos. Eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia comigo em Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27. Bom, o texto diz assim, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual ou entendimento em algumas versões. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, algumas marcas de Cântico dos Cânticos que a gente quer enfatizar aqui nessa manhã. O grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É comandado a nós que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Gente, esse é o primeiro e grande mandamento. É o mandamento básico que nós temos: amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. E nós só podemos fazer isso porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar o Senhor em resposta. É quando o amor do próprio Deus toca o nosso coração. É quando nós somos convencidos pelo Espírito do tanto que fomos amados e do tanto que Deus nos ama. E Deus nos ama com todo o seu coração. Deus nos ama com toda a sua força. Quando essa realidade ganha as nossas afeições, os nossos corações, isso nos impacta de tal forma que o nosso coração então vira e passa a amar o Senhor com toda a força, com todo o coração. É assim que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E de fato, a gente entende pouco sobre amor. Tem esse mandato básico: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. E quando você para pensar sobre amor, sobre o nosso coração, sobre como é isso, amar a Deus com tudo que há em nós, é legal a gente pensar no nosso coração como um diamante. Imagina aí um diamante. Feche seus olhos aí onde você estiver. Imagina o seu coração agora como um diamante, bem brilhante. Um diamante, ele tem muitas facetas, não tem? Ele tem muitos lados, eles têm muitos ângulos. E o nosso coração é assim. Nosso coração tem muitas facetas, tem muitas dimensões para amar. E eu não quero amar a Deus, e aqui é Val falando, eu não quero amar a Deus só com a parte do meu coração que é familiar para mim, que a minha cultura diz que é amor. Não, eu quero amar Ele com todo o meu coração. Mas a verdade é que nem eu mesma conheço todas as facetas do meu coração. Você olhando aí para o seu coração, você sabe que existem muitas dinâmicas e dimensões de amor no seu coração que nem você mesmo conhece. E de verdade eu acredito que na eternidade, eu acredito que daqui milhões de anos, nós ainda vamos estar compreendendo essa vasta capacidade do nosso espírito humano em amar. Sabe, tem muito mistério, tem muitas dimensões dos sentimentos que nós ainda vamos experimentar quando nós estivermos na eternidade com Jesus. Eu gosto de algo que o Mike Bickle fala. Ele diz que quando nós pudermos entender perfeitamente o quão amado nós somos, então nós seremos perfeitos. Nós não conseguimos entender, mas na eternidade, quando nós estivermos com Jesus, eu acho que essas facetas e essas dimensões e dinâmicas do amor humano, elas vão sendo descortinadas e descobertas, e eu realmente acredito que daqui milhares e milhões e bilhões de anos nós vamos conseguir amar o Senhor ainda com mais força, com mais entendimento, com mais do nosso coração. Sabe? Faz sentido isso que eu tô falando para você? Deus deseja que a gente o ame de todo o coração, e Ele nos ajuda a amá-lo. E a gente só pode amar Ele porque primeiro Ele nos ama. É essa a revelação que Cântico dos Cânticos vai trazer pra gente, de que Deus tem um desejo por nós, de que Deus escolheu nos amar. Essa dimensão de entender o desejo de Deus que toca o nosso espírito e faz o nosso coração virar em amor para Jesus. E aí, por que a gente quer enfatizar isso em Cântico dos Cânticos? Porque nessas facetas do nosso coração, nessas dinâmicas do amor humano, Deus sabe que existe uma parte do nosso coração que ela é mais impactada e tocada quando ela é dita de forma poética. Você sabe disso? O quanto o amor romântico, o quanto a poesia, a música tem a capacidade de tocar as nossas afeições. E Deus, como nosso Criador, como aquele que
sabe, né, como a gente funciona, e como aquele também que nos ama. Ele deixou na Escritura, inspirado pelo seu Espírito, uma canção, uma poesia, revelando o seu ardente desejo pela sua criação, pelos seres humanos. E quando essa poesia, quando essa canção é lida, é entendida, é mastigada, ruminada, meditada por nós, ela começa a tocar uma parte do nosso ser que nada mais pode tocar. Então essa canção, o Cântico dos Cânticos, vai enfatizar o lado emocional, o lado afetivo, o lado apaixonado do nosso noivo na experiência da redenção. E quando nós somos capturados por isso, as nossas próprias afeições, as nossas próprias emoções são estimuladas, são acendidas quando nós entendemos as afeições dele por nós. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje que se sentem frios. Talvez seu amor esfriou. Talvez você não sente desejo por Deus. E eu quero encorajar você nessa manhã a não simplesmente comparecer aqui numa live, numa sexta de manhã, porque eu sigo a Val, porque a Val faz lives, porque é legal estudar sobre Cântico dos Cânticos. Não. Quero convidar você a fazer desse livro o seu livro esse ano. Eu quero convidar você a todos os dias meditar no Cântico dos Cânticos e encontrar nessa canção, deixar o Espírito ressaltar para você de forma musical, de forma poética, o quanto ele te quer, o quanto você é importante, o quanto ele te deseja. O noivo te ama. E à medida que você deixar essa poesia, essa canção entrar em você, as suas próprias afeições, as suas próprias emoções vão ser estimuladas e o seu coração vai ganhar fogo e desejo e paixão e amor por Deus. Eu gosto muito de Cântico dos Cânticos porque aqui a gente conhece o lado afetivo, emocional do nosso Deus. Então a primeira característica que eu queria enfatizar é que conhecer Cântico dos Cânticos nos ajuda a crescer no amor pelo Senhor. Mas tem uma segunda coisa que eu queria dizer, é que conhecer Cântico dos Cânticos faz a gente entender o porquê de trás do o quê. Eu vou repetir de novo. Conhecer esse livro, Cântico dos Cânticos, faz você entender o porquê de trás do o quê. Sabe, todo mundo sabe que Deus nos criou. Isso é o que Ele fez. Ele nos criou. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Isso é o que Ele fez. Todo mundo sabe aqui que foi salvo pelo Senhor. Isso é o que Ele fez. Todo mundo sabe aqui que foi perdoado por Jesus. Isso é o que Ele fez. Nós sabemos que em Gênesis Ele criou um jardim. Isso é o que Ele fez. Agora, eu não sei você, mas eu quero compreender não só o que Ele fez, mas por que Ele fez o que Ele fez. Qual é o coração por detrás da ação? E esse livro do Cântico dos Cânticos, esse estudo de cantares serve para isso, para revelar que Deus ama a mim e a você. Ele ama a sua criação, Ele ama os seres humanos e por isso Ele fez o que Ele fez. Esse livro mostra sobre um rei que tem um desejo ardente, uma paixão que o consome, um noivo que quer se casar com uma noiva e por isso, porque ela estava longe, porque ela tinha se perdido, porque ela estava no império das trevas e ele o resgatou desse reino, desse império e o trouxe para o seu lado para ser sua esposa, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Essa canção nos mostra o porquê, o coração por detrás da ação. Tem, claro, muitas partes na Bíblia que também vão mostrar o porquê. Não é só o Cântico dos Cânticos, tá? Que vai nos mostrar o porquê de Deus ter feito o que Ele fez. Mas esse livro vai mostrar esse lado emocional da obra de Jesus. Como eu disse, em toda a palavra de Deus você vai achar o porquê. Mas aqui, na canção de Salomão, tem uma coisa especial, tem uma singularidade. E não é só apenas saber o porquê, atrás do o quê, mas a intensidade com que é mostrado.
linha após linha, versículo após versículo, dinâmica após dinâmica, a gente vai vendo aqui um maior foco e uma maior concentração no lado emocional. Então, é verdade que em toda a Escritura nós encontramos o porquê de Deus, mas aqui no Cântico dos Cânticos, você vai conhecer com intensidade, com foco. Então, apesar de estar em toda a Bíblia, aqui é como se você recebesse uma hiperdose das afeições de Deus. Sabe quando você recebe uma dose aumentada? É isso, é como se colocasse uma lupa nesse lado emocional, afetivo da obra de Jesus. Essa é a beleza do Cântico dos Cânticos. Aqui nesse livro está revelado o afeto do Senhor Jesus. Está revelado na canção o que é a alegria do nosso noivo. É como se o céu, através desse livro, desse um grito significativo, impactante para o meu e para o seu coração. E qual é esse grito? É Deus dizendo, eu amo você. É Deus dizendo, eu me importo com você. É Deus dizendo, eu gosto de você e eu quero você. É linha após linha, o céu gritando essa verdade para o nosso espírito. De que Deus não apenas nos tolera, de que Deus não apenas nos suporta, mas de que Deus nos deseja. Nós precisamos do nosso espírito cheio dessa revelação, da revelação da paixão e do gozo de Jesus Cristo pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua noiva. Uma outra coisa que fica clara também é a revelação de Jesus como rei / noivo. A beleza de Jesus fica clara nesse livro, gente. A donzela, a sulamita, a noiva que nós vamos ver aqui, em várias ocasiões durante o livro, ela é totalmente impactada, ela é totalmente ganha pela beleza do rei, pela beleza do noivo. As frases que são destacadas aqui é como você é belo, como você é lindo, você é bonito. Você vai ver isso várias vezes durante o livro. Ela está declarando, o meu coração está totalmente fascinado com aquilo que eu estou vendo. Essa beleza é tão grande, ela é tão alta, ela cativou meu coração de uma forma tão intensa que eu não consigo fazer outra coisa a não ser exaltar, a não ser verbalizar essa beleza. Como você é belo, Jesus. Agora, nós vamos encontrar a beleza de Jesus durante toda a Escritura, mas percebe que no Cântico dos Cânticos há um foco, há uma concentração, há uma hiperdose dessa revelação da beleza do rei noivo Jesus Cristo nessa canção. Tá? Tem também aqui, né, nessa canção, e é o porquê que nós estamos estudando, o que estamos estudando, tem também a revelação da beleza de Jesus para o indivíduo, para você que está aí do outro lado, para mim, Val. Jesus deixa claro que nós somos belos para Ele, que não tem nada que a gente possa fazer. A gente pode estar escuro, a gente pode estar queimado do sol, a gente pode estar de um jeito que não é agradável a aparência, mas Ele nos deseja, Ele nos ama. Mesmo na nossa fraqueza, Ele diz, eu te quero. Sabe, esse livro é o lugar na Escritura onde está mais focado e concentrado a beleza do crente e a beleza de Cristo e essa dinâmica. Eu gosto muito de algo que o Mike fala no estudo que me marcou muito e eu queria compartilhar com você, que existem outros livros na Escritura, como eu disse, que revelam o quanto somos amados, o porquê por detrás da ação e a beleza do Senhor. Então, por exemplo, se você quiser conhecer a parte legal, vamos dizer assim, legal de jurídica, né, da sua salvação, se você quer estar de pé diante do juiz naquele último dia, ler Romanos é uma boa. Você vai entender lá o tanto que Ele pagou por nós, como Ele substituiu a nossa culpa, como Ele expiou o nosso pecado. Leia Colossenses, leia Efésios, você vai entender esse mistério da salvação. Leia Gálatas, todos esses livros
vão dar pra gente uma base firme, vão nos mostrar a nossa identidade, a nossa herança em Cristo. Como eu disse, vai mostrar o lado substitutivo, legal da nossa redenção. Romanos, por exemplo, vai deixar claro, né, como aquele que era inocente foi feito como culpado, para que nós, os verdadeiros culpados, fôssemos feitos inocentes diante do Senhor. Nada pode desfazer isso, gente. Eu não sei se você, como eu fico sem palavras quando eu paro para pensar na grandeza da obra redentora, quando eu paro para pensar no impacto do Evangelho na minha vida. Quando você lê Romanos, por exemplo, o culpado o inocente sendo colocado no lugar dos culpados, para que eu que merecia aquela cruz, aquela morte, o inferno, para que eu fosse tida como inocente, pudesse herdar o trono, pudesse herdar a vida, pudesse ser chamada filha de Deus. Cara, isso explode a minha mente. Todas as vezes que eu paro para meditar sobre o Evangelho, não tem outra alternativa para minha cabeça, para o meu corpo, para minha boca, a não ser explodir em louvor, em gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. E saber que não tem nada que possa desfazer isso. Como dizem Romanos, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode interferir mais nisso. A morte não pode mais interferir nisso. A lei do Espírito e da vida me libertou, te libertou da lei do pecado e da morte. Eu tenho segurança diante de Deus, sabe? Eu tenho paz no meu coração. Isso está revelado na Escritura. Leia esses outros livros, são livros muito importantes que vão deixar, né, todas essas partes bem explicadinhas. Mas Cântico dos Cânticos, ele traz uma outra faceta, sabe? Não é a parte legal, não é essa parte, né, do inocente sendo tido por culpado. Aqui nós estamos vendo, é quase como se a gente pudesse entrar no coração de Deus e ver ele do avesso. Você gostou dessa definição, né? Não é de Mike Bickle, é da Val mesmo. É como se a gente pudesse fazer um rasgo no coração de Deus e entrar nele. E entender o que está dentro do coração de Deus. Se você quer saber como Deus se parece emocionalmente, se você quer saber como Deus sente, então leia esses outros livros, mas leia também o Cântico dos Cânticos. Estude a Bíblia inteira, leia a Bíblia inteira. Não apenas o Cântico dos Cânticos que a gente está falando aqui, mas quando você mergulhar nesse livro, ele vai te dar uma perspectiva, um óculos, e você vai acabar levando esse óculos do lado afetivo, do amor de Deus para todas as outras coisas que você lê. E isso é verdade, isso é muito interessante. Eu encorajo você a não apenas ficar com esse livro enquanto nós estamos aqui nas sextas-feiras, mas seja um estudante do coração de Deus. Decida que você vai conhecer o coração de Deus por dentro. E se torne alguém que vai passar a vida inteira meditando nessa verdade. Na beleza do noivo. Sendo cativado por essa beleza. E entendendo o quanto Deus te ama. Tem algo também que eu quero destacar do Cântico dos Cânticos aqui, é que conhecer o Cântico dos Cânticos faz a gente crescer no amor e em parceria madura com Jesus. Então, Deus nos chama nesse livro para andar em parceria. Tem uma palavra melhor para descrever um noivo, uma noiva, um esposo e uma esposa do que parceria? É isso que Deus está fazendo com a gente. É um casamento, uma parceria. E Deus quer mostrar nesse livro como Ele se sente, não só quando nós estamos trabalhando com Ele, não apenas o trabalho em si que nós realizamos, talvez você seja envolvido no ministério, talvez você seja envolvido na obra do Senhor, mas o que está por detrás do trabalho? O que é a parceria que você tem com o Senhor, enquanto você faz o que faz com Ele? Eu acho lindo no livro de Atos. No livro de Atos nós encontramos a parceria da igreja com o Espírito Santo, da noiva de Cristo com o Espírito Santo. A gente tem um vislumbre ali de como o Espírito Santo se sente. A cada momento que você vai ler no livro de Atos,
Você vê como os santos se sentem, como a igreja se porta e como há uma alegria nessa parceria madura entre a noiva e o noivo. E essa canção, o Cântico dos Cânticos, vai se concentrar em mostrar como eu e como você e como Deus se sente nessa parceria. A igreja precisa, escute isso que eu vou falar, a igreja precisa estar equipada nesse livro, no Cântico dos Cânticos, porque nos últimos dias, nos dias que antecedem o retorno de Jesus, nós vamos ver um aumento, e já estamos vendo e posso dizer que tenho experimentado isso de forma pessoal. Nós vamos ver um aumento significativo de colapsos emocionais, de doenças na alma, de problemas de saúde mental. Nós vamos ver um aumento da imoralidade sexual. Nós vamos ver um esfriamento do amor. Gente, a Terra vive isso desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva pecou. O abalo começou, tá? Não é de hoje. Mas à medida em que o tempo do fim for se aproximando, à medida que o retorno de Jesus for chegando mais perto, nós vamos ver um aumento dessa confusão nas emoções. Nós vamos ver um aumento da perversão sexual. Nós vamos ver uma confusão geral sobre o que é amor, uma relativização do que é amor. E eu creio que é a revelação do coração de Deus. Eu creio que é conhecer o amor de Jesus Cristo, o amor do noivo, que vai tocar o nosso espírito nessas áreas como nenhuma outra coisa pode fazer. Como a psicologia não pode fazer, embora seja muito bom e ajude, mas ela não pode operar nesse nível. Como ferramentas humanas não podem operar nesse nível. Eu creio que é o conhecimento do amor pleno de Jesus por nós, que vai tocar o nosso espírito como nenhuma outra coisa pode. Conhecer, deixar o Espírito Santo revelar a paixão de Deus por nós, o amor de Deus por nós, nos cura. Sabe? É como se fosse mais um exemplo. É como se fosse um raio laser. Um laser santo. Quando você descobre esse amor arrebatador de Deus por você, é como se fosse um laser que de forma concentrada e de forma direta no ponto toca o seu espírito. É só uma tentativa, gente, de trazer para nós uma visão mais clara do porquê essa canção é importante no meio de toda a Bíblia, do porquê ela é tão concentrada e intensa na revelação do amor. Eu quero só convencer você e a mim de que nós venhamos a nos tornar estudantes da presença, apaixonados pelo coração do noivo. E é isso que esse livro faz. Eu quero também trazer uma outra perspectiva aqui a respeito da noiva. E eu queria que você abrisse comigo no Salmo 2. Vamos abrir Salmo 2. Salmo 2, nós vamos ver a herança da noiva. É um salmo escatológico, é um salmo que tem a ver com o fim dos tempos. Mas eu quero mostrar uma perspectiva interessante aqui para você. Salmo 2. Quero que você abra aí no versículo 11 e 12. Salmo escrito por Davi, tá? Aqui diz assim: adorem o Senhor com temor. Regozijem-se ou exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e você não seja destruído de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Gente, aqui no Salmo 2, o que a gente vai ver é a tríplice herança. Você está escrevendo, escreve isso. A tríplice herança que Jesus recebe em Salmos. Salmo 2 é uma das mais excelentes descrições da esposa de Cristo na Bíblia. E como a esposa, como a noiva se relaciona com Jesus. Então foi Davi que escreveu esse salmo. E Davi tá ali dando pra gente um spoiler. Ele tá entrando dentro da conversa da própria Trindade. Davi tá espiando
o pai e o filho conversando. O pai diz no Salmo 2, peça Jesus, peça para mim, e eu te darei as nações por herança, te darei a terra como sua possessão. Gente, a herança de Jesus não é só a propriedade das nações, não é só que Jesus seja dono da terra. Ele sim é dono da terra, de forma literal, da propriedade da terra, das nações, mas ele é dono das pessoas. A herança de Jesus são as nações, as pessoas que fazem parte das nações. E aí, Davi interpreta isso, Davi desenvolve alguns dos detalhes da herança de Jesus na sua noiva. Ele diz, ó rei, sirva o Senhor com temor, regozijem-se com tremor, beijem o filho. A gente leu tudo isso aí no versículo 11 e 12. Trema ou tema o Senhor, regozijem-se, ou seja, alegrem-se com temor e beijem o filho. Então essa é uma tríplice herança revelada aí no Salmo 2. E Davi mostrou esses três lados da redenção. Davi mostrou que nós devemos tremer e ter temor de Deus, temor do Senhor, porque temor e tremor são a mesma realidade. Quando a gente vê quem é o noivo, quem é Jesus, quando a gente conhece a sua glória, quando a gente conhece a sua majestade eterna, não há outra resposta a não ser temor e tremor. E, gente, não há nada parecido com o temor do Senhor sobre o espírito humano. O temor do Senhor é o que dura para sempre, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor precisa tocar o nosso coração. O temor do Senhor é uma realidade que deve estar presente na vida de todo crente. Temam e tremam o Rei. Mas não é só isso, a gente não só teme e treme diante do Rei, nós também nos regozijamos, nós também nos alegramos. Quem nós somos em Cristo? Nós somos a noiva. Nós sabemos os benefícios que nós temos na cruz. Nós sabemos por quem nós fomos comprados e qual a nossa herança em Cristo. Nós sabemos da autoridade que nós temos por causa do nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Cara, tem uma grande alegria em ser noiva de Cristo. Tem o temor, mas tem esse exultar, esse regozijar. Não é só tremer, mas é se alegrar. Se alegrar em ser noiva de Jesus. Mas também tem um terceiro aspecto, que é beijar o filho. E essa linguagem que o rei Davi usa é uma linguagem, claro, figurativa, é um símbolo. Ele está falando, quando ele está dizendo sobre beijar o filho, ele está falando de um coração que experimenta as profundezas do coração de Deus. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração. Quando a gente beija o filho, isso significa que nós desenvolvemos em nós afeições santas. Um sentimento que tem um resultado, que resulta em obediência, que resulta em fidelidade nas pequenas coisas da nossa vida. Então, gente, é temor, é regozijo e é beijar o filho. E beijar o filho é ter essa santa afeição, esses sentimentos por Deus. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, eu sinto essas afeições. Mas essas afeições não se traduzem em obediência. Preste atenção nisso que eu vou falar. O amor verdadeiro por Deus, a afeição santa e verdadeira por Deus, o beijar o filho, que Davi está trazendo no Salmo 2, tem que se traduzir em obediência para ser amor verdadeiro. Vou explicar. Tem muita gente que fala, eu sinto um amor por Deus, mas essa pessoa é leve. Ela trata o seu pecado de qualquer maneira. Ela diz, eu amo o Senhor, mas ela vive entregue aos seus próprios desejos. Ela não anda cada dia mais para longe do pecado, mas ela acredita numa graça barata. Deixa eu te falar, não confie nesse cristianismo. Isso não é beijar o filho. Todo amor genuíno
tem que ser traduzido em obediência radical. É claro, gente, que a gente vai pecar, a gente vai falhar. Sim, a gente ainda está nesse corpo suscetível, mas o pecado, para quem realmente foi cheio desse amor, dessa paixão por Jesus, é um acidente. E nós às vezes falhamos, fracassamos, mas logo nosso coração é tomado de arrependimento, porque sobretudo nós sabemos que o pecado, antes de ferir nós mesmos ou outras pessoas, fere o coração do nosso noivo. E sim, quando nós percebemos que magoamos, que entristecemos o coração do Senhor, nos voltamos em arrependimento e declaramos guerra ativa contra o pecado. Todo o amor, toda a paixão por Deus e toda a intensidade que você veja que não se traduz em obediência e em santidade não é amor ao Senhor. Eu quero deixar isso bem claro aqui nessa manhã. Beijar o filho fala dessas afeições sagradas, fala dessa parte emocional, mas que é traduzida numa parte muito prática, que é obediência. Você está sendo convidado nessa manhã para entrar, para mergulhar nessa tríplice herança em Cristo. Você está sendo convidado para olhar para a beleza desse noivo através desse livro, para olhar para a majestade desse rei, para olhar para a grandeza, para a soberania dele e ficar totalmente tomado de temor. Porque não tem como considerar o Criador do universo, o Senhor absoluto de todas as coisas, o Rei dos Reis. Não tem como você dizer que você está vendo Jesus Cristo, o Deus homem ressuscitado, glorificado, sentado à direita de Deus. Não tem como você dizer que tem uma revelação dele e não cair em temor e tremor. Gente, eu vou traduzir temor de uma forma simples para você que não sabe o que é. É quando você reconhece que ele é Deus e você não. Quando você reconhece que você é criatura e ele não. Quando você reconhece que ele é todo poderoso e você não. Quando você reconhece que ele é dono e senhor do tempo da história e você não. Quando nós vemos a beleza, a grandeza, a majestade, o resplendor, a glória de Cristo Jesus, o noivo revelado em Cântico dos Cânticos, não há outra alternativa ao nosso coração, senão nos prostrarmos em temor, em tremor, em reverência, em obediência. Essa é a primeira faceta da herança. Segundo, em regozijo, em gozo, em alegria, porque esse Senhor, esse Cristo, esse noivo, nos ama. Ele nos incluiu na sua herança. Ele nos escolheu, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino de amor. Ele nos deu vida e vida eterna. Ele nos deu um sentido e um propósito. Você não é mais o mesmo, você tem uma nova vida em Cristo. Isso traz alegria. Uau, olha o seu noivo e o que ele fez por você. Essa é a segunda dinâmica da herança. Mas a terceira é que você beija o filho. Você beija o filho. Você é tomado de paixão, de santas afeições por Jesus. O seu coração é apaixonado. E tão apaixonado que isso se traduz numa vida prática de obediência. As pessoas olham para você e falam: uau, ela realmente ama o Senhor. Porque nós vemos o Senhor através do procedimento dela. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Não tem como ouvir isso e não ser totalmente ganho por essa realidade. E nós precisamos das três coisas. Nós precisamos de um coração que treme. Nós precisamos de um coração que se alegra e de um coração que beija. Sabe? O Mike fala isso, né? Que nós precisamos estar enraizados e fundamentados nessa realidade. Nós não precisamos escolher entre tremer, se alegrar ou beijar. Nós queremos todos os três. Nós queremos a plenitude dos três em nós. E agora, para a gente terminar essa parte de hoje, e eu quero terminar de uma parte bastante prática,
Você viu aí as marcas, nós falamos juntos de tudo que conhecer o Cântico dos Cânticos pode trazer pra gente. Mas eu quero falar hoje sobre transformar a canção, transformar o Cântico dos Cânticos num diálogo afetuoso com o noivo. Sabe, gente, não é suficiente que a gente estude o livro. Não é suficiente que a gente se torne apenas entendedores da mensagem. E é muito bom estudar, gente. É muito bom nós, de forma intelectual, cognitiva, compreendermos os símbolos, interpretarmos da maneira correta, lermos comentários bíblicos. Isso é muito bom e eu incentivo que todos façam isso. Mas não é suficiente só estudar. Existe um chamado de Deus para nós nessas semanas aqui, ao longo desse estudo. E qual é esse chamado? Esse chamado é para que a gente venha experimentar de verdade o que é esse temer, alegrar e beijar. Para que a gente possa ser essa noiva apaixonada. Para que a água da palavra dentro de nós se transforme em vinho. O convite é para que o Cântico dos Cânticos não fique só aqui, mas para que ele desça para o nosso coração. E para haver, gente, uma transformação do nosso coração, para que toque realmente as nossas emoções e para que mude o nosso interior, eu quero convidar vocês para transformar esse livro nisso que eu disse, num diálogo afetuoso com Jesus. Eu achei maravilhoso isso. Nós devemos, então, a partir de agora, entrar numa meditação longa e amorosa na canção de Cântico dos Cânticos e fazer isso com um coração faminto e com um coração posicionado diante de Deus. Se você aceitar esse desafio, essa jornada de se envolver numa meditação longa, numa meditação amorosa, com o Cântico dos Cânticos, não só com o Cântico dos Cânticos, mas com toda a Palavra de Deus, mas em especial nesse estudo, com esse livro que nós estamos vendo, isso vai gerar uma transformação interior. Então a primeira coisa, nós vamos transformar esse livro numa linguagem de oração e numa linguagem de meditação. Como nós vamos fazer isso? Na semana passada eu dei uma lição de casa. Eu espero que você tenha feito a lição de casa. Eu pedi para vocês, durante a leitura corrida do livro, para vocês sublinharem ou destacarem de algum jeito na Bíblia de vocês aí, algumas frases que quando você leu, aquelas frases capturaram o seu coração. Essas frases falaram diretamente com você, elas ressaltaram os seus olhos. Porque é isso que a gente precisa fazer. Se a gente quiser receber o benefício pleno, completo desse cântico, nós precisamos pegar esses cânticos e transformar eles num diálogo de oração no nosso coração, continuamente ficar meditando e falando e orando sobre o cântico. Então, eu peguei aqui algumas frases que eu queria compartilhar com você, algumas em especial, tem várias, se você olhar na minha Bíblia aqui, tem algumas sublinhadas, mas eu quero ir com você para Cântico dos Cânticos, capítulo 8, vai no versículo 6. Diz assim, olha: põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é inflexível como a sepultura, as suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na sua correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Qual é o convite? Como é que a gente faz para transformar esse livro numa linguagem de oração, numa linguagem de meditação? Você separou o texto, então eu separei esse. Você vai pegar um cartão, e aí pode ser um papel, eu não tô com os meus aqui, mas pode ser um papel. E você vai escrever nesse papel
esses versículos com o seu nome. E então, você ao longo da sua semana, você vai começar a meditar e a orar esse texto. Então, por exemplo, essa semana eu orei: Senhor, me põe como um selo sobre o seu coração. Me põe como um selo sobre o seu braço. Senhor, que o seu amor em mim seja real. Que o seu amor em mim seja tão forte quanto a morte, que nada possa apagar esse amor de mim. Senhor, que as águas das tempestades, que as águas que são os problemas da vida, que não consigam apagar esse amor. Senhor, que nada tem o poder de esfriar o meu amor por você. Senhor, me faz enferma de amor. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas se você quiser, você pode colocar esse amor ardente dentro do meu coração e nada vai ser capaz de destruí-lo. Senhor, eu sei que você me ama com um amor zeloso. Eu sei que você me ama com um amor ciumento. Senhor, me ajuda a te amar em resposta. Você vai pegar isso que você escreveu no trecho do cartão e você vai simplesmente começar a transformar isso numa linguagem de oração e numa linguagem de meditação. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo que eu circulei aqui, tá no capítulo 1, né, no versículo 3. Ele tá falando do perfume, ela tá falando do perfume do noivo e fala: o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens te amam. E essa semana eu orei: Senhor, como o seu nome é maravilhoso. E eu fiquei meditando no nome de Yeshua. Eu fiquei meditando no nome O Senhor Salva. E como esse nome, quando ele é dito, quando ele é crido, quando ele é invocado, como ele muda qualquer ambiente. Assim como um perfume, quando é quebrado, aquela fragrância, ela simplesmente toma conta de tudo ao redor. O nome de Jesus é assim. E eu fiquei me lembrando e orando e transformando isso numa linguagem de meditação para o meu coração. Senhor, eu posso procurar no céu e acima dos céus e acima das nuvens, e eu posso procurar na terra e debaixo da terra, e eu posso procurar entre os homens, entre os animais, entre qualquer ser existente. Não existe ninguém que tenha um nome superior ao seu. O seu nome é como um perfume derramado. Senhor, que o seu nome seja colocado em mim e que onde eu andar, as pessoas possam sentir a fragrância, o cheiro, que eu seja o bom perfume de Cristo, onde eu for. Não é à toa que te amam. Senhor, não é à toa. Faz sentido o tanto que você é amado. Faz sentido porque você era Deus, você estava com o Pai no começo. Você é a palavra. Tudo foi criado através de você, Senhor. Tudo foi criado por seu intermédio. Sem você nada foi feito. E você me criou e eu me rebelei. E eu entrei num modo onde eu achei que eu podia ser Deus da minha própria existência. Eu estava perdida nos meus pecados. Mas você desceu. Você abriu mão da sua glória. Você deixou o céu. E você encarnou como um bebê frágil. Tudo isso para me comprar. Você viveu uma vida perfeita e morreu numa cruz que era minha. Você foi tido como culpado enquanto era inocente, para que eu, culpada, fosse inocentada. Jesus, não é à toa que você é amado. Eu quero te dar todo o meu amor, Senhor. Eu quero convidar você, e eu estou dando exemplos aqui de como eu faço, mas eu quero convidar você, porque a diferença de ser um estudo para ser algo que realmente vai transformar seu coração é pegar esse livro e transformar ele numa linguagem de oração e de meditação para a sua vida inteira. Enquanto você faz isso, a água da palavra vai sendo transformada em vinho dentro de você. Imagina que você tem um sonho de ir num restaurante de 5 estrelas Michelin, daqueles mais chiques do mundo. Imagina que você finalmente conseguiu uma vaga, um horário naquele restaurante e você simplesmente chega, né, todo arrumado, senta na mesa e o garçom vem e te traz o menu.
e você fala: uau, que menu incrível, olha isso que tem no menu. Nossa, olha isso que tem no menu, cara, que menu da hora. Eu nunca vi um menu como esse. Então o garçom chega do seu lado e fala: e aí, senhora, o que você vai querer? Não, eu não vou querer não, eu quero realmente só estudar o menu. Aliás, se você puder trazer outros menus para eu colocar do lado, para eu comparar, eu queria comparar menus. É um exemplo bobo, mas é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente só estuda um livro do ponto de vista intelectual. Deixa eu te falar, de que adianta ir num restaurante que tem a melhor comida para ser oferecida, sentar lá e ficar só vendo o menu e não comer a comida e não ingerir, não digerir aquilo que realmente vai trazer saciedade e nutrição para você? Estudar é bom, comparar os menus é bom, pegue aí vários comentários, leia, compare os menus, mas comer a comida é transformar o livro, transformar o Cântico dos Cânticos numa linguagem de meditação e de oração. E, gente, não é para ser um trem rápido. Presta atenção, você não tá numa competição, você não tá numa corrida, tá? É a sua vida com o Senhor. Então não é para você ser uma metralhadora, dizendo, né? Se ele me beijasse, o Senhor me beija, me beija. Não é isso. É você pensar no símbolo, no significado, traduzir aquilo para sua realidade. Senhor, hoje eu tô aqui, Senhor, e eu tô sentindo dentro de mim uma carência tão grande, sabe, Senhor? Eu tô me sentindo vazia. Senhor, me beija com a sua palavra hoje. Senhor, as suas palavras são capazes de preencher esse vazio dentro de mim. Se você me beijasse, Senhor. Se as suas palavras entrarem em mim hoje, eu vou ficar completamente satisfeito. Tem um outro texto que ele fala assim: sustente-me com passas, sustente-me com maçãs. É você tá, de repente, fazendo seu trabalho aí, mexendo no seu computador, mas de repente tem aquele sussurro interior e você fala: Senhor, me sustenta. Espírito Santo, como eu preciso ser sustentada por você, como eu desejo ser alimentada pela sua presença. Entende? Não seja um expert nos menus. Coma a comida. Deguste a comida. Medite no livro. Ore o livro. Se conecte com o noivo que está sendo revelado nessa canção, que é a canção das canções, o maior cântico profético das Escrituras. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto você pratica essas coisas, enquanto você beija o Filho, enquanto isso se traduz em obediência, porque não adianta só ouvir e não obedecer, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai levar você a um outro nível de afeição, de amor, de paixão por Jesus. Se você deseja que isso seja realidade na sua vida, eu quero convidar você para orar nesse momento. O que eu tinha para falar do estudo aqui eu já falei. E eu espero que ele tenha encorajado você, que você tenha entendido aí a sua herança em Jesus. Mas eu queria pedir ao Espírito Santo que nos ensinasse a comer o livro, a nos alimentar. Feche seus olhos onde você estiver. Jesus, nós estamos aqui, nós somos a sua noiva, nós somos a sua amada, nós somos aqueles que você escolheu, que você colocou o seu nome sobre nós. Nós temos sobre nós um nome que é sobre todo nome. Você, Jesus, você desceu, você se despiu da sua glória e você sabe o que é ser humano. Você sabe as nossas dores, as nossas fraquezas. Você conheceu as nossas tentações, mas você viveu uma vida sem pecado. E você morreu e ressuscitou para colocar em mim, em cada um dos meus irmãos, o Espírito Santo. E tendo o Espírito, eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e para a vida eterna, para a piedade. Tendo o Espírito Santo, os meus irmãos têm tudo o que eles precisam para a vida e para a piedade. E mesmo que a nossa mente, as nossas emoções,
ou as circunstâncias digam o contrário, nós cremos na verdade nessa manhã, de que você já nos deu o que nós precisamos, e mais do que isso, de que você deseja que o nosso coração seja transformado pela verdade. E eu quero pedir, Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, Paracleto, aquele que anda ao lado, aquele que está conosco, que é Deus, que não fala de si, mas que fala do que houve na eternidade. Eu quero pedir ajuda, socorro, eu quero pedir um sopro de vida, eu quero pedir renovo, eu quero pedir paixão por Deus, eu quero pedir que todo coração frio agora seja tocado pelo seu Espírito, que você faça aquilo que palavras persuasivas não podem fazer e que você vire o nosso coração em direção ao Senhor Jesus. Eu peço, Espírito Santo, nos ajuda e nos ensina. Você escreveu esse livro. Foi você que escreveu para que a gente conhecesse Jesus. Quanto mais você fala, mais nós podemos ver e nos apaixonar por Jesus. E eu peço, Espírito Santo, que cada pessoa que está aqui comigo seja tocada por você nessa manhã. Abre os nossos olhos. Ensina-nos a meditar. Ensina-nos a mastigar. Ensina-nos a comer da palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, a descer essa mensagem do intelecto para o nosso coração, de forma que ela se traduza em vida, em obediência. Senhor, eu oro e eu tenho orado, Senhor, e continuo pedindo. Pai, nos dê aqui nesse estudo milhares de mulheres e homens com o coração queimando, com o coração pegando fogo de amor por pessoas que conheçam o noivo, que vejam e sejam cativadas pela beleza do Senhor Jesus. Nos dê uma multidão no Brasil de pessoas que tocam e conhecem as afeições de Jesus, e por conhecerem, Pai, se tornam testemunhas do Teu Evangelho, Senhor, se tornam revelação viva, Senhor, da Tua vida em nós. Pai, nos dê uma multidão de pessoas, Pai, tocadas por amor. Senhor, faz de nós essa noiva que teme. Eu oro agora por temor do Senhor. Senhor, seja o nosso temor. Senhor, caia sobre a igreja brasileira com temor. Eu oro em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que toda a criação tremerá, que céus e terra serão abalados. Eles tremerão diante da Tua glória. Senhor, eu quero tremer antes. Senhor, nós queremos tremer antes. Deus, nós tememos e trememos diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, diante da Tua face. Nós reconhecemos que Tu és Deus e não há outro. Ah, Jesus, faz de nós uma igreja que teme, que treme, uma igreja sábia, uma igreja que adora, uma igreja reverente, uma igreja santa. Eu oro, Pai, limpa a nossa sujeira, limpa a noiva, lava-nos com Teu sangue, nós ficaremos mais alvos do que a neve. Senhor, nos ensina a ter alegria. Senhor, a Tua alegria é a nossa força. Nós queremos nos alegrar nessa manhã. Senhor, eu oro sobre mim e sobre cada irmão que está triste, desanimado. Espírito Santo, eu oro que essa verdade nos impacte nesse dia, Pai. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus, que saber quem eu sou no Senhor, Pai, e saber do Teu plano para a minha vida, para a minha existência, e saber do Seu amor, saber que Você não desiste de mim, que Você não apenas me tolera, mas que Você me deseja, que isso traga alegria e seja suficiente para encher meu coração de gozo, que nada possa roubar essa alegria eterna de dentro de mim e dos meus irmãos. E Pai, nessa manhã nós queremos beijar o Filho. Senhor, nós queremos derramar todo o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós queremos Te dar o nosso amor. Nós queremos Te dar as nossas afeições. Nós queremos que os nossos sentimentos sejam tomados de zelo e de amor pelo Senhor, Pai. Senhor, nós não queremos amores rivais. Mais uma vez eu oro, Senhor, tira de nós e tira de diante de nossos olhos, Pai, toda ilusão e todo amante que compete pelos nossos corações. Jesus, nós queremos Te amar. Senhor, nós não queremos ter cisternas rachadas que não retêm água.
Senhor, em nome de Jesus, desbanca toda idolatria do coração da sua igreja. Em nome de Jesus, que todo altar a ídolo seja desfeito no meio da igreja evangélica brasileira. Senhor, estabelece o seu trono. Senhor, seja fonte de águas vivas dentro de nós. Nós queremos beber só de você. Senhor, perdoa a nossa idolatria. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos amores rivais, Senhor. Nos faz apaixonados somente pelo Senhor. Mostra-nos a sua beleza. Eu oro, Pai, por perseverança. Eu oro por consistência. Eu oro, Pai, para que nós não sejamos roubados. E que esse estudo, esse livro, que as suas palavras por nós sejam transformados na nossa linguagem de vida, na nossa linguagem de oração, na forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga nós mesmos, como nós enxergamos as pessoas, que o mesmo amor que você tem por nós, você tem pelos nossos irmãos, que essa verdade seja a forma como a gente vê o mundo, as pessoas e a nós mesmos, Pai. Transforma-nos, Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque na minha fraqueza nessa manhã você se faz forte. Obrigado porque na fraqueza dos meus irmãos nessa manhã você se faz forte. E obrigado, Espírito Santo, porque é você que nos convence. Nós não precisamos de mais nada. A cruz do nosso Senhor Jesus é suficiente e é nela que nós estamos de pé. Nos ensina a confiar, nos ensina a descansar, nos ensina a desfrutar e deleitar, Senhor, naquilo que você já conquistou para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Sustenta-nos, Senhor, que o seu amor sobre nós seja forte como a morte. Senhor, obrigado pela mesa do banquete. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo vinho. E obrigado porque a sua bandeira, o seu estandarte, a sua vitória sobre nós é o amor. É o amor. Sua vitória sobre nós é o amor. Obrigado por nos sentar na sua mesa e deixar claro para nós que a sua vitória sobre nós é o amor. Obrigado por nos amar. Nós queremos te amar em retorno. Obrigado, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nós estaremos de volta. E aí nós vamos entrar mesmo no livro, tá bom? Eu espero vocês toda sexta-feira, 8 da manhã. Tchau, tchau. Até semana que vem.